Olá, gente, tudo bom? Eu sou a professora Juliane Terra, do canal Estude-Passe, e hoje falaremos sobre adjetivo. Vamos continuar a estudar sobre classe de palavras. O que é adjetivo? Adjetivo é a palavra que se associa ao substantivo, caracterizando, atribuindo alguma qualidade, né? Então, grosso modo, é a palavra que acompanha o substantivo. Normalmente, os adjetivos eles são colocados após o substantivo. Por exemplo, o sol claro iluminava a mata verde. A palavra claro e verde estão posicionados após o substantivo. Às vezes, o adjetivo ele também pode ser posicionado anteriormente ao substantivo. E isso tem um propósito. Normalmente, quando se quer enfatizar o adjetivo, se posiciona antes do substantivo. Veja só esse exemplo. A forte luz entrava pela pequena fresta da porta. Veja como é poético, né? Quando a gente coloca o adjetivo antes do substantivo. Isso também é uma forma de se enfatizar, né, a característica daquele ser, daquela coisa que se está se referindo no substantivo. Também pode haver uma mudança de significado do adjetivo dependendo da sua posição na oração, ou se ele está anteposto ou posposto ao substantivo. Veja só essa propaganda. Novo Uno, novo tudo. Será que seria a mesma coisa se dissesse Uno novo? Será? Por quê, gente? Olha só. Novo Uno não é a mesma coisa que Uno novo, né? Quando falamos Uno novo, dá a impressão de ser um carro novo, né? Um carro, na verdade, que nunca foi usado, novo, né? Zerado, 0 quilômetro. E quando eu falo novo Uno, ou seja, é um modelo novo de Uno. Então, há diferença de significado dependendo da posição. Quer ver mais exemplo? Médico falso é diferente de falso médico, né? Um médico falso é uma pessoa que é médica, exerce a função, mas tem um caráter falso, tem um caráter não legal. Agora, falso médico é alguém que exerce a função, mas não tem, né, habilitação para isso. Então, é falso médico. Também temos, por exemplo, amigo velho. É diferente de velho amigo. Se você tem um velho amigo, quer dizer que você tem um amigo há muito tempo, de longas datas. Agora, se você tem um amigo velho, quer dizer que esse amigo já tem uma idade avançada. É diferente você posicionar. Tá vendo que conforme a posição do adjetivo, você faz a diferença de significado? Isso também pode ser estratégico, dependendo da intenção do interlocutor, do emissor da mensagem. Os adjetivos, eles flexionam em gênero e número. Gênero, no caso, né, vai para o feminino e masculino, e número, ele vai para o plural ou singular, dependendo da sua concordância com o substantivo a que se refere. Por exemplo, cachorro carinhoso. Os dois estão no singular e devem permanecer no masculino, porque a concordância na língua portuguesa, ela é redundante. Eu concordo no substantivo e concordo também no adjetivo. Eles devem concordar um com o outro. Por exemplo, porta amarela. Né? Porta feminino, amarela também feminino. Meninos levados, cadeira quebrada, tudo tem que concordar. Se o substantivo está no plural, automaticamente o adjetivo irá concordar, também ficando no plural. E também se está no feminino, concorda também o adjetivo no feminino. Os adjetivos, eles também têm o grau. A gramática tradicional, ela traz o adjetivo também com grau. Então, veja só essa tabela sobre o grau dos adjetivos e futuramente a gente pode até abordar esse assunto com mais detalhe, mas hoje é só para você saber que existe o grau nos adjetivos. O grau dos adjetivos pode ser comparativo, tá? Isso, nesse caso, de superioridade, igualdade ou inferioridade. Veja o exemplo.
O assunto desta aula é mais interessante do que o da outra, ou seja, está colocando uma aula acima da outra, superioridade. Veja as palavras mais do que, são palavras que significam a superioridade. Igualdade. O assunto desta aula é tão interessante quanto da outra, ou seja, fica em paralelo as duas, aulas. E inferioridade, o assunto desta aula é menos interessante do que da outra. Então, nós temos 3 tipos de graus comparativos: superioridade, igualdade e inferioridade. E os graus também, ele pode ser superlativo. E o superlativo, ele pode ser absoluto ou relativo. Veja só, o absoluto, ele pode ser analítico. Olha, o canal Estudipasse apresenta conteúdos muito interessantes, ou seja, não há nenhum que se compare ao canal Estudipasse, que é muito interessante. E analítico, por que é analítico? Porque nós usamos 2 palavras para expressar essa intensidade aí, esse grau. E sintético, ou seja, vamos usar apenas uma palavra, e para isso a gente usa o sufixo, de intensidade. Vamos ver, ó. O canal Estudipasse apresenta conteúdos interessantíssimos. Então, é a mesma coisa eu falar muito interessantes, interessantíssimos. O que mudou foi a forma que eu usei, um analítico e outro sintético. O relativo, ele pode ser de superioridade. O Brasil é o país mais rico do mundo. Ou pode ser de inferioridade. O Brasil é o país menos rico do mundo. Recapitulando então a nossa aula, os adjetivos, eles acompanham um substantivo. Eles podem mudar o sentido conforme a sua posição, embora a sua posição normal seja após o substantivo, ele pode vir anteriormente, mudando assim o seu significado. Vimos também que os adjetivos, eles podem flexionar em gênero, número e grau. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre os adjetivos. E não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, curtir a nossa videoaula, compartilhe os nossos conteúdos para que nós continuemos aí mais motivados a gravar novas aulas para o nosso canal.